Olá, sejam bem-vindos a todos ao quarto episódio do Filosofia Ser e Pensar. Hoje estamos recebendo José Fernandes Terrada. O professor Terrada é um pesquisador do pensamento de Xavier Zubiri, possui graduação em Filosofia pela Faculdade Dom Bosco, de Filosofia, Ciências e Letras, mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade Gama Filho, tem experiência na área de filosofia. É autor de 2 livros, A Ética da Inteligência em Xavier Zubiri e O que é a Inteligência, Filosofia da Realidade em Xavier Zubiri, em coautoria com Felipe Querubim, além de artigos científicos e de prefácios a várias obras de Zubiri traduzidas para o português. Ele é, portanto, nosso convidado para falar sobre o pensamento do filósofo espanhol Xavier Zubiri. Zubiri escreveu importantes obras, por exemplo, 5 lições de filosofia, sobre a essência, estrutura dinâmica da realidade, a trilogia Inteligência Senciente, sendo o primeiro volume Inteligência e Realidade, o segundo volume Inteligência e Logos e o terceiro volume Inteligência e Razão. Gilberto Freire, num certo discurso que ele fez, intitulado A Propósito dos Hispanos, proferido na Academia de Ciências de Lisboa, falou da descoberta do concreto presente no modo tradicionalmente ibérico do homem estudar a si mesmo, menos como ser abstrato que como ser situado. De algum modo, tal elogio de Gilberto Freire, a maneira espanhola de pensar, aplica-se a Xavier Zubiri e é o que nós vamos ver com essa entrevista. Professor Terrada, seja bem-vindo. Boa noite, Silvio. Tudo bem contigo, filho? Agradeço o teu convite e poder estar aqui contigo, tá? Obrigado, eu que agradeço, professor. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta sobre sua formação. Como se deu sua formação acadêmica, especificamente voltada para a filosofia, e por que o professor escolheu investigar o pensamento de Xavier Zubiri? Bom, nós todos somos pretendentes à filosofia, não é? Todos podemos filosofar, não há uma escola, uma família, nada disso. Então, acho que eu, de criança, sempre tive preocupação daquilo que escutou muitas vezes, quando você seja grande, quando você tenha uso da razão, e aquilo me encrencava, aí foi a vida inteira, assim. Eu tive várias situações que aqui, para não demorar, que foram crescendo, tá? Então, quando depois eu vim ao Brasil com 26 anos, eu tive que trabalhar para sobreviver tudo isso, mas quando eu cansei de trabalhar, eu era propagandista, vendedor, e eu queria ser professor, porque eu tinha feito minha revalidação da filosofia aqui no Brasil, então eu comecei a estudar. Um colega me convidou para substituir ele numa aula de filosofia, e ele me criou uma armadilha, ele queria sair, não é? E ele me entregou uma turma por uma semana. Aí então disse, olha, depois disso, os alunos estão contentes, tu fica aí que eu vou me embora, não é? Então eu fiquei feliz por um lado, mas ele me jogou nos touros, não é? Bem, eu naquele momento me senti com aquela vontade de pensar e de pensar na educação, que sempre achei o fundamental para o ser humano, me dedicar mais. Então eu vi que eu estava muito sem fazer. Eu sentia a necessidade de fazer mestrado e doutorado. Bem, naquele tempo, como muitas vezes, eu nunca tive problemas de econômicos, então tive que optar por uma universidade perto de casa, estava a 10 quilômetros da minha casa, e também porque eu pesquisei, não todas, mas várias faculdades, e somente na Gama Filho eu me sentia um pouco mais ligado ao que eu era, não é? Então, eu vi que o tema era ética, aliás, a área do pós-doutorado era ética da inteligência e pensamento luso brasileiro. Aí eu achava que me encaixava bem, e eu fui lá, tá? Eu comecei
lá, e eu tive a sorte de encontrar um professor de lá, o professor Alino Lorenzon, que ele se dedicava a escrever sobre ética. Ele foi num congresso de filosofia à Colômbia, e na volta ele me falou, disse, Tejada, disse, eu acho que você, pelo que você me falou, era bom que você estudasse Zubiri, porque lá ele é muito elogiado, muito estudado. Eu tinha ouvido falar de Zubiri quando era estudante em Madrid, mas naquele tempo nem Zubiri, diríamos, nos convencia, e nós também não tínhamos aquela vontade. Mas aí me interessou, por ser espanhol, pela língua, e começando pelos temas que eu começava a ver. Em 7 ensaios de filosofia que ele publicou aqui em Colômbia pela primeira vez, agora esqueci do professor, Gemar Martínez, Largote, não é? Ele tem 2 livros sobre os 7 ensaios sobre antropologia brasileira, antropologia, que ele convenceu ao Zubiri para publicar aqui em Bogotá. Então, esse livro, e em torno a Zubiri, foram os primeiros livros em latino-americano que se publicaram sobre Zubiri. Um era uma espécie de biografia, e outro era os textos dele, que era quando eram textos sobre a essência e a teologia senciente. Foi mais ou menos de onde ele começou a elaborar melhor a inteligência senciente, tá? Bom, quando eu comecei, aí eu me convenci, inclusive porque eu pelo menos dominava a língua espanhola, não é? Eu então me comecei a dedicar. Bom, então, na biblioteca da Gama Filho já tinha muitos poucos livros de Zubiri. E o Alino Lorenzon me falou, vai, então, Padre Emílio, que ele morava na Rua Paissandu, aqui no Rio, e ele já tinha 90 anos, 92 anos, mas ele já era famoso porque tinha uma biblioteca de mais de 70.000 livros no seu apartamento. E ele, ademais da idade e isso, mas ele, íamos lá, era prestativo, subia na escada para apanhar o livro, nós fazia lanchar com ele, e ele emprestava o livro, e ele não fazia ficha, não entende? A gente levava, e eu copiava, entendeu? E eu copiava. Bom, então, foi aí quando eu comecei a adquirir obras de Zubiri, diríamos, em espanhol, entende? Depois eu comecei a comprar, mas ainda tenho aqui sobre a inteligência senciente, 2 obras que estão copiadas e encadernadas por mim, entende, tá? Bom, então, diríamos, esse que foi o meu início, o meu contato, porque eu achava... E aí, depois, nesse mestrado e doutorado, foi quando eu me encaixei. E que era isso que eu queria, tá? E então, foi uma coisa importante também, que a gente estudava lá antropologia brasileira. Aí a gente leu cartas dos jesuítas, Vidas Secas, como se chama, o nosso conselheiro, entende? E aí foram quando eu me encantei com isso, e e aí, com isso daí, eles falavam de Tobias Barreto. Eu fui ler Tobias Barreto. Então, eu comecei a ver, digamos, eu me identificar com Tobias Barreto, e não me quedar numa teoria, numa escola, entende? Ele aceitava aquilo, como ele fala. Primeiro, ele falou muitas vezes, vamos ter que nos agarrar ao manto de Kant para resolver o problema brasileiro. Mas depois disse, nós temos que largar o manto de Kant. Isso marcou muito em mim, porque eu acho que a filosofia ela é dinâmica. Ela não é para parar num patamar e acabou. Entende? A filosofia é feita por todos nós que refletimos sobre a vida como todos. Só que eu entendo que a filosofia ficou muito passiva e parada, e ela é entendida parada. Bom, então, eu aqui, diríamos, em Tobias Barreto, encontrei o estopim, não é? E aí, com esses textos que eu tinha, aí comecei realmente a me entender. E aí que eu vi, então, que escolhi a ética da inteligência, porque o que mais me doía, que as pessoas falam bonito, falam inteligentemente, falam politicamente, na academia, na igreja, mas depois não fazem nada disso.
entende? Então achava que a ciência tinha que ter em si, por si, ela tem que ser ética. Como que o homem pode ter uma inteligência e ele não pode ser, dirigir com ela a vida dela? A inteligência nossa é para o mal ou para o bem? Tá? Bom, e então eu fiz o mestrado, e aí engatei, demorei uns meio ano, e aí eu comecei a fazer doutorado. No doutorado, eu peguei, digamos, na primeira parte, por isso, eu peguei a inteligência senciente, a realidade, como se diz, a primeira obra, perdoa que às vezes foge de mim. Peraí, a inteligência e realidade. Então, esse livro meu sobre o que é a ética da inteligência, ele praticamente se baseia nele. Claro que muitas coisas que eu já conhecia, mas não todas. E na ética, realidade, ou razão e realidade, estrutura de convivência, foi, digamos, se apoiando mais nos outros livros da inteligência senciente, o Logos e a Razão. Tá? Bom, então, eu caminhei assim, não é? Então, aí, a partir daí, eu comecei a estudar subir em 1990, e eu te posso dizer, sem orgulho, sem nada, que talvez não há um dia que não pense em subir, eu tenha li alguma coisa sobre ele. Então, eu não me sinto perito, entende? De nenhuma forma, mas me sinto realizado, digamos assim, na minha reflexão, de ter encontrado, e subir me cativou, como aliás cativa muita gente, pela maneira como ele encara, como ele problematiza as coisas, como domina os filósofos, o que é importante deles trazer, não é as teorias, mas aquilo que interessa para caminhar, tá? Então eu vejo nisso eu me sinto muito ligado a subir, e aquilo que eu te falava, a realidade, não é? Que ele nos descobre de uma outra forma, tá bom? Excelente, professor. Uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer tem a ver com a questão do contexto da biografia e da formação do próprio Zubiri, que tem a ver com como se deu a emergência, né, o surgimento do pensamento dele dentro do contexto histórico no qual ele estava inserido, e quais foram, na formação, no itinerário do pensamento zubiriano, quais foram as influências filosóficas que ele sofreu. Silvio, acho que a tua pergunta ela é muito, muito fundamental, porque o filósofo é filho da época, como eu sou da minha época e você da tua. É da tua história, da tua família, é de Pernambuco, eu sou metade espanhol, mais brasileiro, mas é assim, não somos, entende? Então, todo ser humano, em geral, a gente nasce num mundo, num lugar, os pais nos geram, a gente não escolhe. Bem, então, o que acontece? Zubiri vai nascer numa época, eu diria, privilegiada, porque ele vai nascer em 1898 e vai morrer em 1883. Diríamos, ele vai pegar uma época rica em tudo, em efervescência filosófica, científica, política, as guerras, entende? Ele vai ainda pegar a máquina de escrever, ele vai pegar a física quântica, ele vai pegar quando morreu, ele estava discutindo o que eram as partículas elementares para o filósofo, para que tu veja, tá? Então, diríamos, aunque morreu em 1983, diríamos, ele é um cara, diríamos que ele tem uma possibilidade completa de pensar com muitos elementos. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? O Zubiri nasce lá, fala em uma região da Espanha do Norte, que chamamos de País Basco, não é? Limite com França. Eu sou um pouco mais de embaixo, de La Rioja, Navarra, e ele nasce numa família mais ou menos rica, não. Ele tinha um comércio, tinha um armazém que se chamava de secos e molhados, como aqui, não é? Eles importavam de América café e tudo isso, e eles vendiam lá. Bom, quando, digamos, Cuba se independiza,
E, quer dizer, o Espanha, como dizem lá, perdeu as colônias, não é? Então, o comércio marítimo escasseou. E os países dele também foram para baixo, não é? Mas ele mesmo assim, ele ainda continua, por exemplo, a sua mãe, ela teve um parente médico que assistiu ao parto do Zubiri. Eu não, como muitos de nós. A gente nos deu a luz em casa e olha aí, entendeu? Tá? Bom, então o que acontece? Ele lá, depois vai num colégio de maristas, lá. E ele fala euskera até os 6 anos, e depois entra no colégio dos maristas. E esse grupo de religioso, ele vinha muito forte da França, entende? E eles eram muito avançados, e tanto que eles, no colégio, no tempo do cometa Halley, eles construíram um telescópio para ver, lá no colégio, para ver o cometa Halley. Então, os professores despertavam a eles a curiosidade de observar da ciência de tudo isso. Bom, e lá ele teve 2 padres, um deles principalmente, um era mais amigo, mas o outro era mais filósofo, Saragüeta, que ele tinha estudado, tinha contato com o grupo de Lovaina, do cardenal Merced, onde houve uma tentativa de renovação da escolástica. Só que nessa renovação, o que são as coisas, não é? Um padre franciscano, quando morreu o Husserl, e que sabe que era judeu, e ele foi vilipendiado, foi tirado da cátedra, sofreu, mas mesmo assim ele aguentou. E aí esse padre pegou mais de 40.000 folhos de Husserl e transportou sigilosamente para Lovaina. Por que em Lovaina começa a fenomenologia? Graças a esse padre, que salvou e aí autores começaram a estudar. Em Lovaina se começa primeiro, não foi na Alemanha, não, entendeu? Em Lovaina, em Luxemburgo. Então, o que acontece? Esse é o primeiro contato que o Zubiri vai ter, porque ele vai fazer o doutorado entre a Complutense de Madrid, com 20 anos, 22 anos, e lá em Lovaina. Lá, já naquela época, havia uma mudança muito grande de europeus, de ir dali para cá, filósofos, cientistas, entende? A própria circulação turística começa lá, entendeu? Então, começa a abrir fronteiras. Bom, então, diríamos, a fenomenologia, ele é a primeira influência dele, tá? E ele vai fazer, diríamos, a tese de doutorado exatamente sobre isso, sobre a fenomenologia de Husserl. Não? E ele já, nessa fenomenologia, ele já começa, diríamos, a entender e criticar ao próprio Husserl, com 22 anos, entende? Tá? E ele já se vê aquilo da objetividade que o Brentano tinha plantado como início da fenomenologia, aquele escolástico, não é? Não era da consciência, era a objetividade, tá? E ele vai começar, tá? Bom, a partir daí, ele vai continuar, já doutorado, e vivendo a vida, ou comendo pão com o diabo amassou para sobreviver, não é? E ele, tem que dizer, que nessa época tem formação de padre, teologia, e ele é consagrado padre, tá? Bom, mas ele não estava, o que ele queria era ser um intelectual a serviço da igreja, ele não queria ser padre de alguma forma, não é? Bom, e ele entra, então, dessa forma, até em conflito, mas também, e ele, então, vai começar a se expressar, mas ele vai fazer a sua formação dos 18 anos para cima, ele sai da sua terra e vai para Madrid, tá? E no seminário de Madrid, naquele tempo, o seminário de Madrid não tinha professores de filosofia no seminário. Os seminaristas faziam filosofia na Complutense de Madrid. E nessa Complutense de Madrid se encontra com Ortega y Gasset, entendeu? Tá? E aí ele encontra com Ortega y Gasset, Ortega y Gasset, que era um agnóstico, entende? E os dois se amam, por assim dizer, não é? E era frequente naquele tempo ver o Zubiri com vestimento de padre, junto com Ortega, que todo mundo sabia que era agnóstico, entendeu? E os dois se entendiam, tá? Bom, nessa amizade, Ortega descobre a capacidade dele. E ele, então, ele dá para ele o primeiro livro de O Seja o Tempo em alemão, na Espanha.
e ele vai estudar alemão sozinho na Espanha, e ele vai debruçar-se lá. Com isso daí, como era comum, e até hoje em dia ir para a Alemanha, não é? Germanizar, que isso seria outro grande problema, não é? Ou espanholizar, ou brasileirar, não é? Ou português, não é nada disso, tá? Mas, de qualquer forma, são pontos de apoio onde o pessoal desponta mais. Bom, ele, então, o que acontece? O Ortega vai pedir a ele, vai conseguir uma licença na faculdade para ir para a Alemanha. De padre, entende? Mas de filósofo, com 28 anos. Aliás, com 29 anos, ele vai em 1928 e ele fica 3 anos na Alemanha. Ele foi estudar com Heidegger, mas quando chegou lá, se encantou com o velho Husserl. E ele ficou quase um ano estudando, discutindo com seminários com Husserl. E ele aprendeu com Husserl, ele já critica a fenomenologia, a forma de filosofia concreta. Mas o fundo, o teor da fenomenologia, buscar os fundamentos últimos, se apoiar na objetividade, isso é fenomenologia verdadeira. O outro são formas de fenomenologia, mas não é, digamos, a raiz verdadeira que Brentano e Husserl trouxeram para nós, tá? E ele então fica lá e de alguma forma dizem que ele pegou essa atitude de Husserl, de ser bom com os alunos, de não se importar com formas, buscar fundamentos, e vamos buscar fundamentos, e vamos buscar... Bom, então chega a hora que ele vai, e ele já tinha lido e estudado na Alemanha, estava lá agora, e ele então vai estudar com Heidegger. Heidegger, ele mesmo disse, apresenta um dia de sala de aula, era um novo, não é? Imagina Heidegger, um garoto novo, de calção curto, na faculdade para dar aula, frente a um professor velhote, desculpa, não é depreciativo, de Husserl, lá. Então, a turma fica oriçada. E ele já tinha escrito Seja o Tempo. Então, lá, o Ortega falou para subir, vai lá, porque o Seja o Tempo tem uma incógnita. É algo muito avançado, mas tem uma incógnita. O Ortega não... Ele já sabia que o Seja o Tempo também estava furado, era meio idealista, não é? Bom, então, o Zubiri, já como professor concursado da Universidade de Madrid Federal, como professor de História da Filosofia, ele agora vai aos cursos de Husserl, de Heidegger, tudo isso. E ele, então, ele não é mais um aluno de filosofia, isso é importante ver. Ele é um colega, ele tem doutorado em filosofia, entendeu? Ele já... E aí, diríamos, ele já começa aquelas ideias novas que ele sempre se preocupava de garoto, com os colegas, era sempre amigo, ajudava, observava o telescópio, sempre falar nisso. Agora ele está, diríamos, dando sua forma subiriana, diríamos, tá? de gente adulto. E ele, então, ele vai realmente se debruçar aquilo e começa já a ter essa inspiração, porque o Heidegger aprende que nós temos que ir no lugar da consciência, no lugar do ente, no lugar da razão, das racionalidades, no lugar da definição, no lugar do silogismo, no lugar dos a priori do conhecimento, no lugar do conceito objetivo de Hegel. Ele diz, para aí não está a saída da filosofia, a saída está, temos que voltar aos gregos, ao ser. E todo mundo aceita isso, e como se fosse definitivo. Mas acontece que Zubiri, ele vai estudar filologia, ele domina também o latim, o italiano, o francês, o inglês, lê muito bem, mas não fala, entende? Mas ele vai estudar também o grego antigo, o sânscrito, o Vedanta, porque o que acontece com isso? Ele agora está buscando, a filosofia não está direito, ele está doente, aquilo da bancarrota da modernidade, não é? Mas como que a gente vai curar isso? Como que vai conhecer do jeito que se aplica? Não dá. E ele então vai ter a inspiração que a realidade é antes do ser. O ser é, diríamos, a figura fora do que é a realidade. Diríamos, é a figura construída do que é a realidade. Tá? Por exemplo, diríamos, Silvio através da sua família, é uma figura, é a existência de uma realidade que é um ser humano.
Eu não posso dizer que o ser humano possível tem óculos, barba, pouco cabelo. Não, não. É uma constituição anterior. Você e eu somos uma forma, entende? De existência, então o ser, diria, é posterior à realidade. Mas se não foi uma inspiração, o que ele vai fazer? Ele queria ser matemático quando garoto, quando isso, né? Ele então lá vai encontrar o Einstein, vai encontrar a física quântica. Einstein, Heisenberg, Schrödinger, que vai ser grande amigo. E ele vai ter aulas com eles, da física quântica. Por quê? Como diz Natureza, Homem e Deus, sobre a ciência, ele vai falar, o que ele aprendeu, que Einstein nos passou, é que, e toda a física quântica, e da estadística, tudo isso, que a experiência é antes que as teorias. Tá? E ele diz, então, se a ciência mudou de apoios, também a filosofia tem que mudar. Por quê? Porque antes, na teoria newtoniana, Descartes e tudo isso, ele era as teorias e depois você construía a realidade. Até o Hegel vai fazer o máximo, não é? Eu concibo tudo e eu concibo e vou fazer a realidade como eu quero. Vai sair da minha cabeça. Do eu penso também, eu penso e você logo existe. Existe não. Eu penso, você existe porque você é real, não porque eu pensei em Silvio. Entende? Bom, então ele vai, tanto é que vai ter uma amizade muito grande com os físicos quânticos, de tu a tu. Ele subir e ele vai estudar naquele quadro maravilhoso de Einstein, vai estudar lá, entendeu? E ele vai chegar uma hora, naqueles tempos de 32, 33, os tempos ruins econômicos da Alemanha, que foi congelado o dinheiro no banco dos alemães, o Zubiri deu de comer na casa dele a Einstein, entende? Então, houve bom, junto com isso, ele vai conhecer a filologia com Benveniste, entende? Vai conhecer outros filólogos, entende? Vai conhecer antropologistas, Mignon, as teorias do Geltaste, e então, de tudo isso, entende? Ele vai se afirmar que a realidade é antes do ser. Mas agora, como que chegou lá? Aí que está o problema. Entendeu? Então, as influências dele, diríamos, fenomenologia, uma escolástica primeira, mas ele diríamos, ele na Lovaina, com a renovação do escolasticismo, e a ligação que Lovaina fez com Husserl, tinha o padre Noel lá em Lovaina, que ele era estudioso e era de Husserl. E Zubiri aprende com ele. Então, o Zubiri não vai ler, entende? Rapidamente um livro. Não, ele inclusive, ele quando ia falar com o autor, desculpa, como você deve ter feito com minha entrevista, você primeiro vai estudar um montão de coisas. Então, ele, por exemplo, com 20 e poucos anos, estando na França, em umas férias, ele vai conhecer Wundt, que é o primeiro que ele fez, diríamos, que fez o primeiro, diríamos, laboratório de psicologia experimental do mundo. Mas ele vai lá e antes de ir estuda Wundt e ele faz fichas. Aí uma história lá também do trem quando vai lá e ele o recebe na casa dele. Ele orienta para que eles ensinem os laboratórios, mas ele diz: bom, como a pessoa me convence, mas aquele laboratório não me convence, entendeu? Tá? Porque era teoria, era mais teoria. Como outras também tem. Como também a de Zubiri pode ser teoria, que a gente não está defendendo ela como absoluta, dogmática. Não. É um avançado na filosofia, muito importante, mas que, no fim das contas, embora Zubiri diz que ele, lá na inteligência senciente, que está descrevendo fatos, como é o valor da fenomenologia, e quanto maior a descrição, por quê? A fenomenologia vai mudar o método de pensar e de tudo. No lugar de explicar por definições, por silogismos, tudo isso, agora é descrever a realidade. É diferente. Então você agora vai ter que ser... Você entra como participante do fenômeno, você entra do fato, tá? Mas você, aqui e ele lá. Vocês são parceiros. Pô. E aí, então, tem isso. Tem Ortega y Gasset, que vai ser o grande
incentivador dele, ele espoleta Zubiri em todos os sentidos, e ele tem uma anedota. Quando, em 1931, Zubiri faz um texto sobre Hegel e o problema metafísico, dizem que Ortega y Gasset teria falado, a semelhança da Espanha, que deu a ele o boné de torero de filósofo, porque eu agora sei que Zubiri é filósofo, se enfrentou com Hegel, o maior filósofo que temos na história. E aí, então, tem isso, tem a ciência toda, e é mais, ele vai ter a teologia, porque ele não abriu mão, ele saiu de padre em 34, mas ele não abre mão da teologia. Por isso que natureza, homem e Deus é o quê? Natureza, homem, Deus. Natureza, ciência, homem, história, e Deus, Deus. Tá? Então, ele são os 3 grandes temas da história da filosofia, entende? Que o Zubiri assume. Tá? Então, diríamos, essas são as grandes influências de Zubiri. E ele, então, de tudo isso, o bom dele, que ele não vai ficar em nenhuma. Não vai, diríamos, seguir passivamente em nenhuma, repetir. Ele vai dinamizar isso e vai juntar, como diz, o Zubiri fala até no início de Sobre a Essência, qual foi o motivo de Aristóteles para falar da essência. Então, ele em todos os autores, qual é o motivo? Porque você está filosofando dessa maneira e criou essa teoria e esses argumentos. Então, isso é muito importante entender em Zubiri, tá bom? Ok. Em relação, professor, ao lugar onde o pensamento zubiriano é situado na tradição filosófica, em termos de classificação, claro que geralmente toda classificação é empobrecedora, reducionista, e é muito complicado se reduzir um autor a um determinado recorte filosófico. Mas, para efeitos de compreensão, de melhor compreensão do pensamento de Zubiri, se nós tivéssemos que classificá-lo dentro da tradição filosófica, a que tradição filosófica ele pertenceria? Bom, do que está feito de filosofia, a nenhumas. Desculpa se rapidinho um pouco, né? Vou explicar. Zubiri vai falar mais na frente, digamos, que a filosofia não é questão de seita, de escola e de família, tá? Para você se colocar. Então, o que ele entende por filosofia? O que cada um se depara, se vê que aquela coisa ele está questionando, como diz, as coisas estão me chamando, estão me interrogando. Bom, então, Zubiri, ele vai, diríamos, usar todas elas, tá? Vai se apoiar em todas elas. Ele, oficialmente, diríamos, ele pertence à Escola de Madrid, na Espanha, não é? Que a primeira escola seria de Unamuno, 1888, depois de 1914 de Ortega e seus colegas, e 1923 e 28 é a de Zubiri, os filósofos e cientistas mais novos, tá? Ok? Então, diríamos, teríamos que falar que, em termos assim, geral, nós teríamos que colocá-lo para ponto de referência, a Escola de Madrid. Mas aquilo que te falei, o Zubiri, diríamos, desculpa, não se casa com nenhum filósofo, tá? Ele vai estudar como ninguém na filosofia, ele vai fazer poucas citações dos filósofos, mas os vai entender e interpretar como ninguém. Você citou aí um livro que ele é exemplar nisso, 5 lições de filosofia. Tá? 5 lições de filosofia talvez tenha sido o livro que Zubiri não pretendeu tanta coisa. Ele, depois que fez sobre a essência, eu não sei se ele fez para relaxar, para esquecer todas as críticas que se fizeram, mas ele deu um curso destes autores, com Kant, com Descartes, com Hegel, tudo isso, né? Com Husserl. São 5 autores que ele escolhe, Bergson, não sei o quê, e ele escolhe, podiam ter sido outros. Só que a forma como ele escreveu, isso foi aproveitado pela sede de jovens estudantes espanhóis para estudar história da filosofia. Entendeu? Então ele diz no final, o meu intuito
ele diz, você pergunta, será que os filósofos não se entendem? Fala assim, não se entendem, mas eles, não, eles falam diferente, falam. Cada um fala uma coisa, mas eles entendem no fundamental. E o grande problema da filosofia é esse conflito que há entre as filosofias. Entende? Entender isso é filosofia. Você e eu estamos entrando num conflito filosófico entre nós agora, que nós queremos passar para o bem do Brasil, para o bem de todos. Então, podemos estar em desacordo, tá? Podemos conflitar, mas o que não podemos conflitar no dinamismo da filosofia para o bem da humanidade, minha e da humanidade e do povo, da polis, ou como falava Tobias Barreto, do seu povo, entendeu? Tá? Bom, então, o que acontece? O Zubiri, ele diríamos, ele é o concurso. Tanto é que, quando ele começa, ele lá em Natureza Homem e Deus, ele vai dizer que ele é existencialista, porque ele tem coisas de Heidegger lá, não é? A verdade é como nua, não é? Tem que desnudar as coisas, tudo isso. Mas ele não se apega a ninguém, entendeu? Ele vai pegando e vai crescendo, se apega, entende, critica e supera, entendeu? Esse que é o processo de subir, até que chega a inteligência senciente. Bom, então o que acontece? Ele não, diríamos, eu para te falar concreto, eu te vou dizer uma frase que ela esteve muito tempo na primeira página da internet da Fundação Zubiri de Madrid. Ele falava assim, e não se escandalize, porque ele vai pegar todo mundo, diz, a filosofia não pode deixar de ser tradição se não deixa de ser filosofia. Então, diríamos, o Zubiri podíamos catalogar, está dentro da tradição filosófica de todos. Mas não pertence a uma família, a uma escola. É aquilo do Aristóteles. Platão é muito amigo, mas mais amigo é a verdade, não é? Então, Aristóteles já nos mostrou isso, entende? E Sócrates também falava praticamente a mesma coisa, entendeu? Então, diríamos, a escola dele, oficialmente, é a Escola de Madrid, de 1923. Mas ele, como você já falou, ele é desentendido, mal compreendido, mal encaixado, entende? Vão dizer que ele é um atrasado escolástico, essencialista, um essencialista cristão, que todo mundo pensava que Sartre era o Deus no existencialismo, não é? Então queriam um cristão existencialista. Então todo mundo cataloga a favor dele, entendeu? O que ele quer ouvir, mas não o que ele fez, tá? Então é muito importante ver isso em Zubiri. Diríamos, ele vai respeitar a tradição filosófica como ninguém. Ele não maltrata, não deturpa, não despreza, mas ele vê o que cada um deu para avançar um peldaño mais na filosofia. Não, a teoria do a priori, isso não importa. O que significa que o Kant, na hora que ele discutiu sobre a teoria do conhecimento, ele vai discutir sobre a ciência também. Entende? Então ele vai pegar isso e vai para frente. Mas ele vai dizer, o Kant está totalmente errado. O início do pensar não é o conhecimento, é a realidade. O conhecimento é fruto do pensar, não é ao contrário, entendeu? Mas ele é muito... Então, diríamos, Zubiri entende que a filosofia não pode deixar de ser tradicionalista sem deixar de ser filosofia. Entendeu? Isso é para você ter, assim, uma visão melhor. Então, assim, a gente pode afirmar que em Zubiri há um conceito de filosofia peculiar. Claro. E assim, tendo em vista isso, que há algo de peculiar na proposta filosófica dele, qual seria para Zubiri o conceito de filosofia e o objeto, qual seria o objeto da filosofia? Muito bom, porque isso você conseguiu perguntar algo bem profundo em Zubiri. Então, o Zubiri, quando ele se envolve com a filosofia, ele escolhe a filosofia, não vai desistir da ciência, entende?
tá? Ele tem essa coisa como você e eu e outro, tanta gente pode ter, de buscar o porquê das coisas através de uma reflexão, de um rigor, e de não ficar parado, de não repetir, e quero mais, tipo do que fazia o Tobias, que você já conhece, não é? Então, eu me identifico muito com ele. E comparo, inclusive estou fazendo um trabalho, vão discutir, pô, o que tem a ver Tobias com subir? Exatamente na dinâmica, entende? O caráter deles é diferente, mas na dinâmica filosófica é igual. Nesse livro que eu te mostrei agora, desse professor, ele tem essa dinâmica, entendeu? Era um professor do Beni, do Instituto Beni daqui, e era da UERJ, o José Sorteiro Caio, rumo à filosofia do futuro. Então, o que acontece? Ele tem uma ideia, a ideia que se tinha de filosofia era uma filosofia doente, do eu penso, do a priori, do conceito, entende? De explicação, de silogismos, tá? Inclusive da grande escolástica, que no momento ele parece que vai voar, entende? Mas não voou, mas ele tem muita força nisso, não é? Anterior a Ventrano, antes, lá pelo século XIII. Bom, então, o que acontece? Ele tem uma ideia da filosofia dinâmica. E aí, o Zubiri vai ver isso, que não é propriedade dele, ele é propriedade da filosofia grega. A filosofia grega, quando ele começa a filosofar, desde os pré-socráticos, Sócrates e tudo isso, ele vê um dinamismo na natureza, no universo. E ele quer entender esse universo, e o que eu faço lá? O que eu pinto no universo? Embora os gregos não tinham o conceito de pessoa. Mas eles queriam saber por que eu me admiro pelo universo. E o que esse universo é e o que representa para mim. E eles vão criar numa postura, eu quero que você entenda muito bem isso, é o que eu vou falar agora. A postura que muitas vezes nós falamos, e que eu briguei às vezes com colegas, professoras de psicologia, postura da filosofia, é uma enganação. Postura vem do latino locus, vem de posto. Estou num lugar. Você está agora frente a mim, depois tu vai estar na cama. É postura. Agora, você agora na frente de mim, depois quando vai à cama, vai pensar no que nós fizemos aqui, você vai ter uma mesma atitude. Isso que ele viu nos gregos, tá? Aquela coisa que a gente às vezes brinca, que se nos ensinou, porque um pensou que era o fogo, outra... Ele entra mais forte, a filosofia é mais forte do que isso, daquele ensinamento rotineiro, repetitivo que eles nos ensinam. Ele vai descobrir esse dinamismo dos gregos. E quando chega Sócrates entende? Ele não escreveu nada e escreveu tudo, entende? Tá? E o Zubiri vai escrever um texto, Sócrates e a filosofia grega, que diz a sua mulher que em grande parte é uma cópia do que ele foi, do que ele queria ser. Entende? Ele vai fazer uma interpretação de Sócrates a partir da atitude filosófica de viver, da maiêutica de Sócrates. Tá? E ele que vai levar, diríamos, a filosofia para Platão e para Aristóteles. Foi Sócrates porque com Sócrates os sofistas que se levantam no mundo da polis e diz, eu vou ensinar a ser cidadãos. Só que eles ensinaram e começaram a cobrar. Sócrates não cobrava. Parmênides não cobrava. Platão não cobrou. Aristóteles não cobrou. Só exigia que quem entrasse naquela academia tinha que saber matemáticas. Entendeu? Tá? Ou então tinha que ter coragem de segui-lo até o final. Tipo do que se fala na mensagem do Evangelho. Tinha que seguir o mestre até a cruz, não é? Bom, então, o que acontece? Então, qual é o conceito no final da filosofia? Atitude. Não é postura. Não é doutrina. Não é nem de uma nem de outra. Entendeu? Ele não vai defender um pelo outro. Qual é que temos uma atitude humana e filosófica perante o mundo? Isso que lhe interessa. Que acho, o que se procurava na polis? Por que Aristóteles escreveu 4 ou 5 constituições para a polis grega? Porque ele não ficava satisfeito. Ele queria entender melhor como tinha que ser o cidadão, e aquilo que eu te falava. Lá tem os sofistas, que a gente não dá, achamos que é uma coisa
histórica que aconteceu por acaso, não. Aquilo muito, teríamos que falar muito e pensar muito. E hoje em dia, falar sobre, no final do prefácio da Inteligência Senciente, em 1981, ele fala rapidamente assim, diz, hoje estamos envolvidos numa onda sofística da propaganda, e como disse, da especulação da propaganda. Diz, mas nós, ele diz, cuidado, nós de si mesmo, nós estamos imersos na realidade e temos que buscar pequeninos pedaços da realidade para nós buscar a realidade maior. Entende? Então, e agora, qual seria o conceito da filosofia? Há em toda a filosofia, aquela coisa, e hoje em dia temos isso. Por que é um desprezo da filosofia? Por que não se estuda filosofia nas nossas faculdades? Até nem a história, às vezes até a lógica também é jogada fora. Por quê? Porque é um penima que a filosofia não é ciência. Não é? Qual é a ciência? As matemáticas, a física, entende? Hoje em dia a ciência da computação, mas a filosofia que faz pensar, não, isso não é ciência. Porque você não pode provar por A mais B que 2 e 2 são 4. Bom, já na indeterminação de Heisenberg e de Einstein, o Schubert diz que 2 mais 2 pode ser 5, 6, 7. Entende? Dependendo do observador, dependendo da distância, dependendo de tudo. Bom, então as coisas mudam. Bom, mas então, o que ele vai entender? Ele vai entender a filosofia tirando de tudo isso, a filosofia não tem um objeto da ciência. A filosofia, o objeto dela é exatamente se está buscando o fundamento das coisas. E a ciência busca o quê? O conteúdo das coisas. Na medicina, o que é a ciência? A fisiologia, a química, os sintomas, tudo isso. Na engenharia, vai ver matematicamente, a tensão do ferro, do concreto, tudo isso. Por exemplo, o ferro de uma ponte para outra ponte é ferro, é diferente. Mas a estrutura do ferro, tanto está numa ponte pequena como grande. A consistência, entende? Tá? Então, o que acontece? É aqui. Em que se distingue? O que a filosofia fala da filosofia? O objeto da filosofia, ele é pesquisar, ele é investigar a realidade, igual que a ciência, igual que todas as ciências. Mas as ciências buscam o conteúdo da realidade. E ele chama talidade, não é? O tal conteúdo. Tal. E a filosofia vai estudar a transcendentalidade. Não, podemos falar isso depois, não a transcendentalidade metafísica anterior, doente, do que está lá em cima do céu, entendeu? A transcendentalidade, ele entende que o transcendental do grego, ele pode ser o que está dentro da realidade. Aqui inverte totalmente o método Schubert. Não é o que está fora do real, o que está além da realidade. Isso, nós vamos ver isso que vai acontecer também. Mas de onde que parte isso? O transcendental é o que ele fala transfísica. No início, na Tornação Brilhosa, fala uma série de palavras que a gente parece que está louco, entende? Mas é o transcendental que ele vai falar, que é o que está dentro da realidade. O transcendental tu e meu não é a forma, não é o conteúdo de Silvio e de meu. É o que está dentro de ti e dentro de mim. Que os dois coincidem, entendeu? A gente não coincide nos conteúdos, tá? Então, a filosofia tem um objeto que você não pega com a mão, entende? Você tem que estar sempre perseguindo, perseguindo e perseguindo. Enquanto que a ciência, ele investiga o real, claro, cada vez mais profundo, mas ele vai ao conteúdo. Em que acontece o conteúdo, seja ele qual for. Na filosofia, não é uma teoria, não é uma escola, é o que essas teorias, essas escolas estão buscando, é fundamento do real, do ser que todo mundo entendeu. A gente pode falar isso depois. Ok. O professor fez menção à questão
de como os gregos... O Silvio, Oi. posso até pedir uma coisa? Eu gostaria que você não me chamasse de professor. Eu sei Certo. que você me falou que teu pai como meu me ensinaram a chamar umas velhos de senhor. Mas usa o senhor, que não é desrespeito e nos comunicamos melhor, tá? Certo, Perdoe certo. os outros que falaria a mesma coisa. Ok. A questão da relação ou do conceito de pessoa que não existia entre os gregos. Então, você tocou nesse assunto. O Zubiri, na obra dele Natureza, História e Deus, ele faz toda uma consideração em relação ao conceito de pessoa, e que eu acho fundamental na obra é como se fosse uma chave de leitura, você saber que conceito de pessoa o Zubiri defende para compreender o que ele pensa acerca do ser humano. Ele chega até a dizer que se impõe sobre o ser humano o dever de elaborar-se, inclusive é o termo que ele usa, de elaborar-se enquanto pessoa ou personalidade. Portanto, eu pergunto ao professor, como é que Zubiri descreve filosoficamente a pessoa humana? Ótimo. Aliás, Silvio, o Zubiri, embora trata os três temas, história, ou natureza, história, Deus, mas dentro dele, o que lhe importa é o homem, é a pessoa. Depois, no final, podemos... Por quê? Porque o Silvio, tu e eu, antes de ter natureza ou Deus, nós somos pessoas. Então, ele diríamos, eu tenho que ver que essa pessoa, ela seja fundamentada e viva bem como pessoa. Então, ele foi, diríamos, o tema principal dele foi sempre a pessoa. Entende? Inclusive, antes de escrever sobre a filosofia, o grande giro metafísico dele, ele já tinha escrito mais de 200 folhas sobre a pessoa. Ele foi escrever uma nota para fundamentar o conceito de pessoa. Ele foi escrevendo a nota, aumentando outro dia, aumentando. Aí se deparou que tinha feito uma nota de 200 páginas. O que ele fez? Deixou o tema sobre a pessoa e caiu qual era a fundamentação da pessoa, sobre a essência. O homem é um ente ou é real? Por assim dizer, vamos tente. O homem é apenas racional ou é um animal de realidades? Tá? Então ele vai começar. E aí, é paradigmático em Natureza, Homem e Deus, isso na década de 30, 40, que ele fala isso sobre o problema de Deus, a introdução que ele faz. Ele já começa a dizer, ele estava influenciado por Heidegger. O homem, para Heidegger, a existência, o ser é jogado no mundo. E nesse jogar no mundo está a existência, e você vai resolver existencialmente isso que te jogaram no mundo. Zubiri diz, não, o homem não é jogado no mundo para fabricar sua existência. E aí é o que você falou, em linguagem ainda da década de 40, na década de 70, 80 vai ser outra, já te vou explicar. Ele vai falar, o homem está imposto, tá? É diferente de jogado. Está imposto no ser, na realidade. E ele vai ter que elaborar essa realidade no ser através de quê? De sua elaboração de cada dia. Que, mais tarde dirá, o homem ele é real, na realidade vai haver um montão de possibilidades diante dele e vai escolher a melhor para o ser humano. Então, a pessoa, ela agora, né, como eu digo, paradigmático na natureza do homem de Deus. Ele já começa a se distanciar. Por que também? Porque toda a tradição que você citou aí, da pessoa, ela é muito rica em segui-la um pouco, não é? E então o Zubiri viu, se a gente vê a filosofia grega, até comparando a filosofia indiana, como que indiano se vê no universo? Um admirador, um especulador do universo. Mas ele dizem que depende de guerras, de não sei o quê, ele aprendeu, digamos, a melhor coisa é não brigar, é não resistir. E então, o que acontece? Ele
essa resistência essa não resistência foi dando a uma cultura de um povo na Índia de aguentar, como até hoje em dia a gente vê, não é? E você vê, para que veja uma coisa, ele se vê no universo, e por outro lado, vê um universo harmonioso. Na Terra tem brigas, destroem o homem, mas o universo é harmonioso. Tem a lua, tem o sol todo dia. Então diz, qual é o meu papel, qual é o meu lugar neste universo? É um átomo. Não falava átomo naquele momento. Ele vai girar. Por isso que ele vai, quando morrem as pessoas lá, vai ser queimadas, a cinza vai ser jogada no rio Ganges, as cinzas vão alimentar os peces do rio Ganges e as plantas do rio Ganges, as pessoas vão pescar os peixes, vão comer fruta de lá, e também vão digerir, entende? O ciclo evolutivo. Bom, o que acontece com o mundo ocidental? Eu diríamos que eu não te posso dizer, porque eu o que peguei, o que eu entendi, assimilei e pesquisei um pouco mais, para ver uma diferença, senão a gente se perde em pormenor. O que no mundo grego? Eles também, eles vão admirar o universo. Todo mundo que não seja cego, ele vai admirar o universo. Fica tonto, entende? Você fica olhando, não nessas cidades nossas grandes, que você não vê o céu, mas se você vai no interior, o pessoal que vai da cidade fica lá e fica tonto. Com tanta lucezinha, que aquilo é uma estrela. Tá? Então aquilo cativa, maravilha, espanta. E o grego, primeiro, os eleatas, eles vão copiar um pouco os Vedantas. Eles vão falar da paz, da passividade eleática. Foi um pouco, diríamos, o elo de transferência. Mas a partir daí os pré-socráticos já vêm. Quem sou eu no universo? Tá? Eu sou água, eu sou átomo, entende? E aí o que acontece? Eu também vou girar no universo, mas eu quero saber quem sou eu. O indiano não quer saber quem é ele. Ele aceita pacificamente, para o bem dele, da humanidade, ser harmonioso e não colocar nada no contra. O grego também quer se jogar no universo, mas sabendo quem é ele. E aí vai entrar a filosofia, e a própria razão é esse que vai fazer a diferença. Subir vai falar. A razão grega salva a sabedoria, diríamos, da orgia mística e frenesi intelectual da sabedoria Vedanta. E ele estudou Vedanta, e estudou os Vedantas, os livros religiosos, e ele adorava. Mas ele vai falar assim, o que acontece hoje em dia, meu Silvio, quando a gente, este livro que te falei, já de 1981, como tu e eu e muita gente, o que nós vemos? Que muita gente, ele admira o universo, mas nem está aí. Ele se joga lá, deixa para lá, ele vai funcionar, eu não posso fazer nada, não posso impedir nada. Quer dizer, a gente se joga, a gente quer a passividade que eu falo, a paz eleática, não brigar, uma resistência que não é Luther King que falou assim, entendeu? Foi mal interpretado muitas vezes, entende? Tá? E aí o que acontece? O grego, através da especulação, da sabedoria grega, que é lá teorética, não é? Uma filosofia grega que é a mudança do povo, a política, entende? E ele vai incluir a discussão, o que nos deixa claro Sócrates, que é o método maiêutico e o método racional. O mínimo possível, mas já é. Platão vai fazer outro método racional. Aristóteles vai fazer outro método racional e vai dar. Aristóteles, para nós temos que dar a palma para ele, porque ele, como ninguém, tratou a razão naquele tempo. Os silogismos são uma perfeição lógica do raciocínio. Mas aí que ter em conta, uma coisa é a razão e outra coisa são as racionalidades. Entende? Tá? Bom, então, se nós voltamos à pessoa, o que no mundo grego? A pessoa, o homem, é o quê? É naquele tempo, objeto. Por isso que diz o realismo ingênuo. O que era? A tábua rasa. Então, eu vejo assim, as coisas sendo assim, estou jogado. Ele é diferente do átomo, digamos, do objeto do ser humano Vedanta, não é?
mas eu sou assim. Então, o que acontece? A filosofia grega, ela entende que o ser humano, ele é importante. Ele é importante. E desse universo, ele vai falar de Deus também. Vai falar da polis, da convivência. Mas ele não tem conceito de pessoa. Ele tem um conceito de objeto importante, que questiona, que admira o universo e que quer saber quem está aí. Mas não tem conceito de pessoa. E aí, toda a tradição, depois, ele vai pelo mesmo caminho. Entendeu? Ele não consegue ver nesse ser grego, que Platão vai dizer o que está detrás do ser, não vê mais. Os padres da igreja gregos que vão dar uma chamada, eles que já começam, digamos, o conceito de pessoa, que vai ser defendido depois, mais tarde. Mas todos esses conceitos de pessoa, e aqui está, eles, vai falar, todos eles partem de conceitos, de teorias, de especulação, entende? Não do que ele é. Então, o conceito de pessoa de Zubiri, ele tenta ver o que é a pessoa, por isso que ele fala, o homem não é julgado no mundo. Você e eu não fomos julgados pelo sêmen familiar no mundo. Nós fomos implantados naquela hora como qualquer, numa realidade humana. Gostemos ou não gostemos. Zubiri vai falar, nós somos agentes da nossa vida. A gente nasce num país, uma família, tudo isso. Depois somos atores da nossa vida. Nós temos que ser ou jovens, ou adultos, ou brasileiros, ou espanhóis, o que for. Mas, o mais importante, aquilo que vai fazer de elaborar a pessoa. Nós somos autores da nossa vida. Nós temos que escolher, elaborar o melhor para essa pessoa. Que Zubiri, no final, ele vai dar um tratamento especial, depois que descobre sobre a essência, a realidade, aí ele deita e rola no que ele queria defender antes, tá bom? Então, o conceito de pessoa, não é, só para concluir, está faltando uma coisinha aí. O conceito de pessoa não é nem objetivo, nem subjetivo, nem é fruto do eu penso, do priori e posteriori, do conceito absoluto, nem de hoje da teoria de ninguém, digamos, do pragmatismo, de positivismo, da hermenêutica, nem nada disso. A pessoa é outra coisa. Ele está implantado no mundo, na realidade, diríamos, ele consegue se deparar com esse mundo e tem que dar conta dele como pessoa. E aí ele não é nem objeto da filosofia antiga, nem sujeito, não é burro de carga, que o sujeito, no fundo, é isso, e o que hoje em dia nos trata no mundo, somos sujeitos, burro de carga dos políticos, burro de carga da mídia, burro de carga do capitalismo, e assim por diante. Zubiri vai dar outra coisa, que é por que ele diz? O homem, ele é uma realidade, que ele vai se apropriar. Nesse apropriar é que ele está o conceito de pessoa, das melhores possibilidades dele. Entende? Como você e eu, espero que estejamos procurando as melhores possibilidades que a gente vê para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa família, para tudo, entendeu? Ok? Ok, então, professor, excelente. Esse texto que você trouxe é muito bom porque ele é paradigmático, ele é provocante, mas já naquela ocasião, ele já tinha uma ideia muito clara de pessoa, que ele tinha que elaborar sua construção, que ele não era jogado no mundo, era imposto. Por quem? Pela evolução, por Deus. Isso já é outra coisa, a gente vai discutir outro tema, entendeu? Mas que está imposto, está. Pelo sêmen germinal dos pais. Isso é batata, como se diz, não é? Uhum. Ok. Ok.